Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Planeta A, o seu podcast sobre mudanças climáticas e meio ambiente. Como você já sabe, eu estou aqui ao lado de Mila Coque, que hoje veio sem coque. Aí, passou pouco tempo, mas eu senti saudade, senti uma falta, assim, de Eu também sinto saudade. Gente, queria dizer que a gente ficou muito tempo longe, né? Deu tudo errado nos 4 primeiros episódios. Quem assistiu viu que a gente teve vários problemas de imagem, de áudio, de travamento. A gente tentou de tudo. Não é trivial fazer um podcast. Inclusive, se você acha legal o Planeta A, por favor, nos ajude, nos apoie no Catarse, o link tá aqui embaixo. Acho que valoriza a nossa luta, dupla jornada para fazer esse trabalho. são exatamente 9h37 da quinta-feira, dia 28 de agosto, e hoje a gente quer conversar com você que está nos ouvindo ou nos assistindo sobre dois assuntos que repercutiram muito durante essa semana. O primeiro deles é sobre o fracasso da Conferência de Plástico, né, que tinha como objetivo chegar num acordo para redução da poluição plástica no mundo, e a gente viu como consequência que o acordo foi totalmente fracassado. E o segundo assunto que a gente quer tratar com vocês é sobre a tentativa, ou pelo menos a ameaça, né, Mila, de invasão dos Estados Unidos na Venezuela e da pressão que os Estados Unidos vem fazendo com seu tarifaço aqui no Brasil. O que isso tem a ver? O que está acontecendo na Venezuela tem a ver com o que está acontecendo aqui no Brasil, enfim. Que tudo isso tem a ver com a emergência climática, com o momento, com o tema que a gente trabalha aqui, né, de uma maneira mais central. Vamos começar do começo? Bom, queria que a gente começasse então falando só uma questão assim, a gente ia ter a brincadeira no início. A gente vai fazer direto, sem nada? É que o Bruno não pode mais usar plástico. A brincadeira era o que estranho você sabe fazer? Quer pausar essa parte agora e já... Eu já sei, causos engraçados que aconteceram na sua vida. Eu vou contar um. Enquanto eu conto, você lembra um aí. Gente, quando eu estava na COP28 em Dubai, eu cada dia da COP tinha uma cor de roupa diferente, temática. E era a primeira COP que eu estava indo, eu levei a cor da roupa certinha, né. Cheguei lá, ninguém estava usando a cor da roupa certa, era só uma invenção, mas no dia do usar branco, eu fui com uma calça branca, uma camisa branca e levei um blazer azul. E era no dia que a gente ia ter uma reunião com o presidente Lula, uma reunião com a sociedade brasileira. Então era uma coisa, assim, bem grandiosa que eu ia participar. Eu lembro desse look, tava muito bonito. Eu achei esse blazer azul, assim, lindíssimo, eu lembro. Quem quiser ver, tá lá no meu Instagram. Só descer bastante, scrollar bastante, ou então entrar nos destaques de Dubai, vai estar lá. Bom, sei que eu acordei, botei minha calça branca pleníssimo, peguei o metrô, fui até a conferência. E assim, o metrô, 40 minutos de metrô, né? Porque Dubai é enorme. Aí cheguei na conferência, tô na fila pra entrar, que é uma fila gigantesca. Uma senhora bate no meu ombro e fala assim: Sir, I'm sorry, your pants are broken. Traduzindo, senhor, a sua calça está rasgada. Aí primeiro a minha reação foi botar a mão na minha calça. E ela estava com um rombo, assim, do cós de cima até a virilha. Ela sendo muito delicada pra poder comentar o que que estava acontecendo, né. Não, isso porque eu. Sabe aquela sensação que você tem que as pessoas estão te olhando? Aham. E as pessoas estavam me olhando e rindo. Eu falei assim, gente, eu sei que eu tô bonito, eu sei que eu tô arrasando com essa roupa. Hoje saí no look. Meu amor, era só minha cueca cinza que tava aparecendo da Zorba. E aí, o que que eu fiz? Eu tirei o blazer e amarrei na cintura. E aí você tem que passar por um detector de metais. Nossa. E aí o segurança olhou pra mim e falou assim, Sir, your blazer. Eu falei assim, I'm sorry, I can't. Eu não posso, senhor. Eu não posso tirar esse blazer, porque minha calça está rasgada. E eu mostrei pra ele, "Oh, I'm sorry. Entre, por favor, entre, por favor." Aí, o que que aconteceu? Eu estava num look lindo, todo de branco com um blazer azul. Aí eu cheguei pra reunião com o Lula com o blazer amarrado na cintura. Mas, de manhã, quando eu saí de casa, Jesus tinha falado no meu coração. Jesus falou assim: "Meu filho, essa calça é branca. Leve outra. Vai que vai sujar." Amiga, ele tinha outra na mochila. Tava com outra na mochila. Uma calça verde. Não, lembrava. Eu tinha certeza que quando eu entrasse eu ia trocar de calça. Só que meu look ficou totalmente desconstruído, assim, porque eu fiquei com uma calça verde, uma blusa azul e um blazer. Fiquei com uma calça verde, um blazer azul e uma blusa branca. Esse foi a foto. Não, não tava na foto, eu não tirei foto esse dia.
E você, Mila? Sim. Eu tô aqui tentando lembrar, ao mesmo tempo que eu tava prestando atenção no que você estava me contando, porque eu não me lembrava dessa história, você ter me contado essa história. Só que tudo que eu lembro são gafes que eu passei, sabe? Gafes que aconteceram comigo que complicados. Eu acho que eu vou pensar um pouco mais ao longo do episódio. E aí, Quais são foda-se o as nosso histórias editor, que pega essa parte do episódio e bota no início. Isso, muito Beleza. trabalhinho pra ele. Bom, então vamos para os assuntos do dia. Então, Bruno, por falar em vergonha, gafe e fracasso, a gente vai comentar agora o que aconteceu nesse mês, dia 5 ao dia 15 de agosto, início do mês de agosto aí. É a segunda parte da quinta sessão do Comitê Intergovernamental de Negociação para desenvolver um instrumento internacional que fosse juridicamente vinculativo sobre a poluição do plástico. É um documento que obrigasse os países, de fato, dentro da possibilidade de ser vinculativo dos organismos internacionais, se o país ele não cumprir aquela meta, ele ser capaz de sofrer Sanções. sanções dentro do que o acordo é colocado. Então, são colocadas metas. Quando um documento é vinculativo, ele tem mecanismos de cobrança de que aquelas ações sejam efetivadas com alguns tipos de sanções já previamente também negociados. As conversas, né, as sessões aconteceram em Genebra, na Suíça, e foi o resultado de uma resolução da ONU lá, da Assembleia Geral da ONU para Meio Ambiente, lá de 2022. Agora, essa é a segunda parte da quinta sessão. A primeira parte foi agora no final de 2024, não tem tanto tempo, foi agora em outubro. O texto não teve acordo sobre ele, fracassou, foi remarcado, então, para agora, para agosto, uma nova etapa de conversas, né? Uma nova tentativa de se chegar a um tratado. E hoje a gente vê que não chegou. Hoje, 12 dias depois, estou correta? Por aí. Quase 2 semanas depois, a gente já pode dizer que foi um fracasso, não houve um documento consensual entre os países para que fossem estabelecidas metas realmente realmente eficazes, né? Que tivessem algum efeito sobre a situação do plástico hoje, desde a sua. Lembrando que lá atrás, essa resolução, ela admitia ou ela ambicionava que o tratado ele conseguisse limitar a produção do plástico e tratasse da redução do plástico, né, e da situação completa do plástico desde a sua produção prevendo sua redução até o descarte. Então, assim, até pensar novos modelos de plástico, novas formas de design. Então, durante todo o processo. Tinha é a coisa mais fácil que tem, né? Você ainda joga a culpa o quê? Na pessoa comum. Não, tem que pegar o meu lixinho, fazer a minha. Não que não seja importante, afinal de contas somos responsáveis, mas somos nós, consumidores, que escolhemos o plástico? Ou o plástico é imposto, porque é o que dá mais lucro para as empresas? E quanto lucro, né, Bruno? Segundo a Business Research Company, esse número está na casa do trilhão de dólares de movimento e na casa do bilhão de lucros. Então, E no ano passado, na COP29, no Azerbaijão, a discussão dos países insulares, ou seja, dos países que são ilhas, era justamente da necessidade de mobilização de trilhão de dólares por ano para dar conta da adaptação. Então, como é que a gente vê, né, a indústria do plástico movimentando os trilhões, poluindo, causando a mudança climática e a poluição. Mas eu queria voltar naquela história de como a atuação das petroleiras ela impede a ação, né? Num dia qualquer de 1981, um cientista chamado Marty Hoffert aproximou os olhos da sua tela do computador e ele mal conseguia acreditar nas próprias descobertas, que eram alarmantes. O Hoffert foi um dos primeiros cientistas a criar um modelo prevendo os efeitos da ação humana sobre o clima.
E olha que doido, ele fez isso enquanto ele trabalhava para a petroleira Exxon, que logo depois, um tempo depois, se juntou com a Mobil e é o que a gente conhece hoje como ExxonMobil. E nos anos 1980, a Exxon gastava milhões de dólares em pesquisas inovadoras, na tentativa de tomar a dianteira do mercado, enquanto os cientistas começavam a entender que um planeta mais quente tornaria a vida bem mais difícil para os humanos. O Hoffert compartilhou seu modelo científico com os gerentes da Exxon, mostrou a eles o que poderia acontecer caso eles continuassem a queimar combustível fóssil nos carros, caminhões, aviões e indústrias, mas ele notou que existia uma dissonância entre as descobertas feitas pela própria empresa e os pronunciamentos públicos dos executivos da Exxon. Entre eles, o executivo-chefe Lee Raymond, que disse, né, que, abre aspas, no momento, a evidência científica é inconclusiva a se as atividades humanas têm um efeito significativo no clima global. O Hoffert ficou muito irritado, se demitiu da Exxon e acabou se tornando um dos principais pesquisadores sobre mudanças climáticas, né? Anos mais tarde, no final dos anos 80, a discussão sobre a crise climática e sobre a preocupação ambiental ganhou tração, né, na sociedade, e os documentos internos da própria Exxon, que foram revelados anos depois, mostram como é que a empresa atuou num chamado posicionamento da Exxon, que determinava que a estratégia de enfrentamento da empresa seria enfatizar a incerteza sobre as mudanças climáticas, né? E em 1989, muitas empresas de energia as indústrias dependentes dos combustíveis fósseis fundaram uma coalizão chamada, acredite se quiser, Coalizão Global do Clima. E pior, em 1991, o órgão comercial que representava as empresas de energia elétrica nos Estados Unidos, o Edison Electric Institute, olha como é que tá dando certa avulsa, meu amor, criou uma companhia, criou uma campanha chamada Conselho de Informação para o Ambiente, que almejava reposicionar o aquecimento global como uma teoria e não como um fato. Isso foram detalhes vazados pelo New York Times depois. E mais, como é que é aquela palavra? Escrotamente, talvez, não era escrotamente que eu queria ser mais elegante, mas assim, mais escrotamente, a campanha Poxa, não, pior, uma coisa mais bad, uma coisa mais trash, uma coisa mais, assim, dark. A campanha do Edison Electric Institute, ela identificou 2 grupos que seriam suscetíveis às peças publicitárias. O primeiro, de homens mais velhos e menos educados, de lares maiores e que não costumam buscar informações, e o outro grupo, que eles tinham o objetivo de acertar no meio da testa com o marketing, era um grupo de mulheres mais jovens e de baixa renda, que poderia ser alvejado com peças publicitárias feitas sob medida e que comparava as pessoas preocupadas com o aquecimento global a galinhas histéricas de desenho animado. E aí vou dar uma recomendação aqui para quem quiser se aprofundar nessa discussão de como as petroleiras mobilizam o discurso para impedir as ações, do livro Mercadores da Dúvida, da cientista Naomi Oreskes, que é professora de História da Ciência da Universidade de Harvard. E esse livro foi transformado em filme, Mercadores da Dúvida, está disponível na Amazon. é um absurdo, né, Bruno? Quando a gente se atém à longa data de tentativa de manutenção de de fazer o plástico permanecer, né, como mesmo tendo esses resultados há mais de 40 anos atrás, o que que a gente poderia ter poupado, o que que a gente poderia ter recuperado se lá atrás esse alerta tivesse sido escutado, né, se tivesse sido dado ouvidos a esse alerta. Mas como a vida aparentemente não vale tanto quanto o lucro, a gente chega nesse cenário de 2025 e para poder voltar a comentar que a gente segue nesse poço de lama, nessa tentativa que não vai para frente. Apesar de tudo que se avançou em conseguir provar os efeitos da emergência climática e que está acontecendo, essa última tentativa internacional não chegou a lugar nenhum. E para poder comentar, queria falar de uma das coisas que está no texto de Tuvalu, que estava representando os pequenos estados insulares em desenvolvimento do Pacífico. No texto,
reprovando o rascunho, né, digamos assim. Foi produzido um rascunho no dia 13, né, foi emitido pelo chefe, enfim, da conferência. E em reação a isso, Tuvalu fez uma série de apontamentos. Ele e outros estados menores, estados que vêm sofrendo muito diretamente com os resultados das emergências climáticas, e me chamou a atenção a denúncia, a perda da referência aos conhecimentos tradicionais e aos povos indígenas no corpo do texto. Então, a gente teve uma piora ainda do último texto para esse, que foi a retirada da referência a esses conhecimentos. E, além disso, né, o texto apresentado como rascunho, que não foi aprovado, né, também eliminava uma previsão de votação do tratado. Então, não tem uma data, não tem um prognóstico, né, não tem aí uma meta que tenha saído disso. A última de outubro de 24 ia chamar essa reunião. Esse texto não chega a nenhum lugar e também não fazia nenhuma menção. A Costa Rica também é um estado que vem sofrendo perda de território pelo aumento do nível do mar. Está chamando uma chefe de delegação para um comitê, mas também, enfim, você vai vendo que existe um dado que é de que a produção do plástico está concentrada em 7 países, cerca de mais de 60% são 7 países, países produtores de petróleo, os países que mais poluem, né? Os dados que vão sendo cruzados, os maiores emissores de. Então, a gente tem esse dado que apenas 7 países produzem mais de 60% de todo o plástico. E como. Então, assim, não adiantou mais de 100 países, uma boa parte, uma boa porção dos países, se aproximarem de metas ousadas, porque os países mais interessados, né, na manutenção do status quo do plástico atuaram bastante. Você comentou aí a atuação lobista, né? Fortemente lobista, né? A gente dá esse caráter também de que não é o Estado em si, é quem está lucrando com aquilo que se explora daquele Estado, contra vozes de países que vêm sofrendo, que estão só esperando o momento de começar a anunciar que vão precisar ter grandes ondas de imigração. Na verdade, já vem acontecendo, mas para que a coisa se torne ainda mais dramática, né? Agora, uma coisa importante, a gente vai sediar a COP30 em Belém, é saber que os camaradas lobistas que estavam em Genebra pressionando contra a resolução do plástico estarão em Belém, estarão na COP30. Já tem passagem comprada, Já tem um lugar para ficar. já tem lugar para ficar. Tá. Segundo o levantamento da organização Kick Big Polluters Out, que significa chute o rabo dos grandes poluidores, foram na última COP 29, foram mais de 1.700 representantes do lobby fóssil. Esse número é maior do que muita delegação de muito país. Agora, por que ter lobistas na COP é preocupante, né? Essa conferência de Belém, a COP 30, ela tem como uma grande entrega, uma das grandes entregas, as NDCs. O que são NDCs? Vocês podem perguntar. São as contribuições de cada país para o enfrentamento à crise climática, ou quanto cada país vai contribuir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa do planeta. Até agora, foram menos de 30 países que enviaram suas metas. E são mais de 190 países na conferência, e a conferência está caminhando até agora para um fracasso, para falhar. E a presença desses lobistas na COP30 pode significar, de fato, o enterro desse mecanismo. Porque as últimas 3 conferências foram em países petroleiros. A gente lembra aqui, né? Desculpa. As últimas 3 conferências foram em países ditatoriais. Então a gente tem Egito, Dubai e Azerbaijão, em países, né, com forte pressão e forte repressão. É a primeira vez nos últimos 4 anos que acontece num país democrático como o Brasil que se espera que a sociedade ocupe os espaços, né? Mas a gente sabe que não é a sociedade que tem os crachás
da Blue Zone, que é a zona de negociação. É a zona que só os negociadores e os representantes dos estados e poucas pessoas conseguem essas credenciais. Os lobistas conseguem. A sociedade civil consegue menos. Então, é preocupante porque numa conferência que vai atualizar as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa, a presença desses lobistas é muito perigosa. E vale dizer também que a gente está na 30ª conferência. É, a gente, eu comentei nisso, a gente estava na segunda parte da quinta sessão de uma tentativa de uma deliberação que vinha numa resolução de 2022, ou seja, de lá para cá quantas tentativas foram feitas, né? E a COP é a 30ª. Quantas mais? Quanta chuva mais tem que cair para os governantes entenderem que, de fato, a gente precisa de soluções, né? Essa é a pergunta. A outra pergunta é por que que não está dando certo, né? Por que que não está dando certo? Por que que até aqui a gente não conseguiu sair do cenário da crise climática? Fica assim com uma leitura, uma sensação de que os organismos internacionais eles não têm condições de resolver isso, eles não são capazes de oferecerem essa alternativa, oferecerem saídas de fato, soluções de fato. Eu acho que eles não foram criados para isso, né? Foram criados para ser um espaço de governança multilateral e de, com certeza, manutenção da ordem. Tanto que a sede da ONU é onde? Nova York. De quem financia a ONU, né? Em quais espaços ela acontece, quem mantém de fato mesmo a ONU, né? E como a gente viu no Tratado dos Plásticos, que não é vinculante, ou seja, se tivesse um tratado, ele não seria obrigatório de cumprimento dos países, isso reforça o fato de que os responsáveis por executar a política climática não são os representantes da ONU. A ONU oferece um palco de negociações, mas quem é responsável por executar as políticas são os chefes de Estado, os representantes dos governos. Vale dizer também que o seguinte, a gente diz assim: "Ah, os Estados Unidos estão impedindo as negociações", mas calma aí, os Estados Unidos não são um ente que pers Meio que representante máximo atualmente, não, né? mas é aí que eu quero chegar. Não é que os Estados Unidos, o país, ele está lá na conferência representando a si próprio. Não, existe um agente, o presidente da República, Donald Trump, que tem interesses muito específicos e próprios, né, que dialogam com a indústria, dialogam com as petroleiras, dialogam com as mineradoras, dialogam com as indústrias dos combustíveis fósseis. Ou seja, também os chefes de Estado, também como representação de interesses particulares individuais da burguesia. Chefes de Estado representam de classes internas e que eles representam a classe que domina, que representam a burguesia. Então, assim, não tem, de novo, né? Eu acho que é isso. Alternativa, se essas são as cartas marcadas. Se quem vai conseguir a credencial para negociação é o lobista. Se o interesse nacional que está sendo vendido ali não é interesse nacional. Tu tem interesse nacional em mais produção de plástico? Ou então no PIB do plástico? Você tem interesse nacional? Porque Perguntaram para você que está ouvindo se você tem interesse? Te perguntaram se você qual o seu interesse em relação ao Tratado de Plásticos? Não perguntaram, porque a posição do Brasil foi a posição de não firmar o acordo. agora, esse interesse é de alguém. E por isso que tá aí. Agora, eu queria aproveitar que a gente está falando do Donald Trump, queria trazer o nosso segundo assunto aqui, porque Porque a gente recentemente. cansou de falar da tentativa dos organismos internacionais de oferecer uma saída. Talvez, mas eu acho que esse assunto da tentativa. Talvez, mas eu acho que esse. Talvez. O editor rindo no. Você acha que esses são espaços que a gente consegue disputar? Eu acho que são espaços feitos para não ter disputa. Eu acho que a sociedade brasileira e a sociedade global, os movimentos sociais, as organizações do terceiro setor que fazem um acompanhamento mais próximo da COP, eles entenderam que esse é um único espaço e um espaço privilegiado de estrutura e, ao mesmo tempo, uma desculpa, entre aspas, né, para você deslocar
dezenas, milhares de pessoas das suas casas para irem até um lugar do planeta debaterem exclusivamente e exaustivamente sobre clima. Então é um espaço privilegiado para isso, mas eu também acho que é um espaço que pode oferecer poucas respostas eficazes, sobretudo por 2 aspectos, por esse que a gente falou, que, né, que os representantes dos estados são representantes da burguesia, porque o estado é sequestrado pela burguesia, ponto. E o segundo, pelo mecanismo de aprovação dos acordos, que é um mecanismo consensual, ou seja, mesmo que a maioria do planeta estivesse interessada em reduzir as emissões de gases do efeito estufa e enfrentar a emergência climática, 2, 3 países que blocassem para impedir, o conseguiriam. Talvez aí, inclusive, já jogando a bomba aqui, deixando para você analisar que está nos ouvindo, deixa nos comentários o que que você acha. Qual vai ser o resultado da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Será que vai facilitar ou vai dificultar os acordos? Porque aí, honestamente, assim, tirar, É o de veto? mas ao mesmo tempo eles são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, né, em números absolutos do planeta. Então, assim, não tê-los lá para vetar é bom, mas ao mesmo tempo não tê-los comprometidos com essa agenda é ruim. Se a gente olhar, na verdade, eles não cumpriram nada. Então, eu acho que pode ser bom. Agora, queria emendar o assunto do Trump, dos Estados Unidos, com esse segundo assunto que a gente trouxe para a conversa de hoje, que tem a ver com o posicionamento estratégico de forças militares americanas no, na costa da Venezuela, né, no Mar do Caribe. Pois é, uma situação, inclusive, de alerta, de muita tensão. Agora, o que que isso tem a ver com o Brasil e com o tarifaço que a gente está vivendo? Por que que o Donald Trump está olhando para a América Latina com esse olhar de controle? Por que É, que você acha? acho que só para a América Latina, né? Na verdade, o avanço, contrariamente ao que ele fez no primeiro governo, que foi adotar uma política externa menos intervencionista, mais girada para dentro, né? Focando ali na sua base, alimentando ali com as questões internas, né, da política estadunidense, ele agora faz lança sobre o mundo inteiro uma série porque as tarifas não atingiram só o Brasil. As tarifas atingiram parceiros econômicos importantíssimos como a Índia. Então, assim, qual é a estratégia, né? Falando de Brasil, e inclusive da ação dele em favor, né, do Bolsonaro, para mim fica muito claro que o interesse é aquilo que também não me esconde falar. A gente tem terras raras, ele tem interesse em fomentar a mineração, né, que os Estados Unidos também esteja mais próximo do nosso petróleo. Enfim, é a velha prática colonial de usurpar aquilo que se produz fora do seu território, porque tem poder, porque tem acúmulo militar, né? Então, enfim, fica para mim muito claro que, inclusive, esse alinhamento com o Bolsonaro, aí é uma opinião um pouco própria, assim, não tem muito a ver com o Bolsonaro, mas tem a ver com ele. É muito mais fácil ter um entreguista no governo, né? Se você tem mais facilidade Totalmente. de explorar. Agora, eu acho que essa tentativa, esse olhar mais atento do Donald Trump aqui para Venezuela, para o Brasil, né, essas pressões que o Donald Trump vem fazendo na Venezuela e no Brasil, são resultado, ou melhor, tem a ver com exatamente isso que você trouxe dos recursos naturais, né, das terras raras, do petróleo. E eu trouxe aqui alguns dados que ilustram esse interesse, né. Se a gente for olhar, por exemplo, a concentração de metais raros no mundo, a gente percebe que a China é o país que concentra as maiores reservas de terras raras, né, cerca de 49% das terras raras do planeta estão na China. E aí a gente percebe que a China, erguendo-se como uma potência capaz de enfrentar a hegemonia estadunidense, acende o alerta no presidente estadunidense de que: "Olha, eu não vou poder contar com a subserviência chinesa para me dar esses minerais, me dar essas terras raras", na verdade, ser subserviente em vários aspectos, não só nesses. Vai bater de frente com a questão militar, vai bater de frente com um monte de questão, ou seja, é uma briga mais de igual para igual, né? Então o que que o Donald Trump viu? "Olha, eu preciso
garantir pelo menos algumas reservas de terras raras, porque elas são fundamentais, na transição energética, né, quando a gente vai fazer a discussão, por exemplo, de baterias especificamente, e as baterias são muito importantes para acúmulo da energia das energias renováveis, então eólica, solar, quando não está ventando, quando não está fazendo sol, precisa ter essas baterias, e para os carros elétricos, né, que tinha até bem pouco tempo um funcionário do Donald Trump que era dono de uma das maiores empresas construtoras, montadoras de carros elétricos do mundo, que é a Tesla. Então, Que treta e que demissão, né? Viu ali agora há pouco aquela amizade toda, Elon Musk, aquela babação de ovo dele e do Trump. Não imaginou que esse relacionamento chegaria ao fim tão rápido. relacionamento tóxico, né, gente? A gente sabe que não ia dar certo. Mas, voltando aos dados, 49% das reservas de terras raras está na China. E olha, adivinha quem está em segundo? O Brasil. O Brasil está em segundo lugar nesse ranking, com 23% das terras raras globais. Em oitavo, claro, em oitavo, ninguém mais, ninguém menos do que a Groenlândia. Olha isso, com 1,7% das reservas de terras raras. Isso. Porque quando saiu essa notícia de que o Trump teria falado em tomar a Groenlândia, muita gente ficou assim, meu Deus, o que que ele quer arrumando problema, entendeu? É que é um pedaço de gelo, que Dinamarca. Mas, ao mesmo tempo também ele arrumou problema com o Canadá. Sim. Exato, perfeito. Com a Dinamarca, vai arrumar problema com a Europa, por quê? A essa altura do campeonato, o que que vai fazer? Tá muito claro, né? Inclusive, eu acho muito contraditório o Trump se dizer negacionista, sendo que, ao mesmo tempo, ao que fica muito claro, ele conta com o derretimento, do gelo para poder perfurar petróleo e encontrar terras raras na Groenlândia. Ao mesmo tempo que ele diz que vai subir o nível do mar, como é que é? Que vai O nível do mar vai subir e isso vai abrir novas áreas novas áreas litorâneas. para, enfim, fazer resort. Especulação imobiliária, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu discordo muito disso, que eu acho que o Trump é negacionista, não é negacionista, ele sabe muito bem o que está acontecendo e o que que gera. E, inclusive, tem um fato que, lá no primeiro governo dele, ele tem uma coisa de golfe, eu não sei nem como chama, Campo lá, de golfe. um campo, isso, na Irlanda. E aí, ele pede para poder construir um muro na, no campo dele, cercar o muro, porque está próximo à costa e porque o aumento do nível do mar estava causando uma erosão do solo ali. Na justificativa dele, né, legal que os advogados dele dão, é por conta do aumento do nível do mar, é por conta das emergências climáticas. O próprio corpo jurídico dele que fez o pedido da ação, né, que foi negado, inclusive os movimentos sociais em proteção do meio ambiente do local, né, irlandeses conseguiram barrar duas vezes, duas tentativas foram feitas, mas a justificativa está ali, porque teria uma previsão de aumento do nível do mar. Então, tanto para essa coisa mais. A adaptação para quem, né? Ah, Adaptação para o campo de golfe. campo de golfe, claro. Agora, seria o Trump um aceleracionista da crise climática, então? Porque se ele não nega, ele tá contando que ela vai acontecer e, na verdade, ele está estimulando que ela aconteça. É, E aí entra a crise climática como um nicho de mercado, né? De um lado é o nicho de mercado do mercado de carbono, dos carros elétricos, ao mesmo tempo que é um nicho de mercado dos desastres, né? Como os desastres são capazes de gerar riquezas e gerar lucro, porque certamente serão mobilizados milhões e milhões e milhões de dólares para fazer o enfrentamento à crise climática. Então alguém vai precisar ganhar esses milhões e milhões de dólares, né? será que passa na cabecinha, né? Será que passa na Vamos cabeça pensar, né? dele? Se hoje a gente tem bunker, E se o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras, a Groenlândia a oitava, a Venezuela, que é onde o Trump está de olho agora, é o país que tem a maior reserva de petróleo do planeta inteiro, né? São estimados ali cerca de 300 bilhões de barris de petróleo. Então, tá, isso essas evidências ajudam a gente a construir esse entendimento de que, olha, os interesses do Donald Trump com o alinhamento latino-americano aos seus interesses têm a ver também com uma segurança energética
e uma segurança de que as indústrias estadunidenses não ficarão desabastecidas de terras raras. Então eu acho que é interessante olhar por esse ponto de vista, né. Eu acho interessante que, em geral, tem uma fala, né, dos Estados Unidos à Venezuela de que é um petróleo ruim, é um petróleo que vai dar problema para poder refinar, de que é uma porcaria de um petróleo. Mas é esse tipo de atitude que Estados Unidos vem adotando, reforçando com Trump, mas não começou com Trump, é que agora, né, a coisa parece ter se tornado mais grave, mas enfim, né? E o Trump tá fazendo um teatro, né, utilizando a família Bolsonaro aqui no Brasil como bode expiatório, foi muito satisfatório para ele isso, fez muito bem o fato do filho lá do merdão do Bolsonaro ter ido para lá morar lá, porque deu a ele um argumento plausível para pressionar o Brasil, e já disse no tarifaço que tem interesse nas terras raras, e o que mais me espanta é o Haddad dizer que topa negociar com os Estados Unidos as terras raras. Tem um Isso preço, né? A gente vai ter valor, então. não dá também para a gente passar a mão na cabeça do governo. O governo tem feito um trabalho importante de defender a soberania, mas assim, vai abrir vai vai oferecer melhores condições de pagamento, vai oferecer redução nas tarifas, vai oferecer isenção de um bando de coisa para a gente exportar as nossas terras raras, né, para a gente continuar cavando e minerando o nosso território, os nossos solos, destruindo as nossas florestas, em busca de um mineral que não vai trazer riqueza para o Brasil, para favorecer os Estados Unidos. Isso não é soberania. Isso não é soberania, é Isso é o importante contrário dizer. da soberania, vai fortalecer uma superpotência, concentrar mais poder. E agora, até para poder mencionar uma coisa da notícia, da primeira notícia, o Brasil também não esteve ao lado dos países que estavam apostando nas metas mais ousadas de controle dos plásticos, né? A gente ouviu a voz do lobista e a nossa posição foi de de a gente não apoiou aquilo que deveria ser apoiado, a gente também caiu no papo lobista. E na Venezuela, o bode expiatório é o Cartel de los Soles, né, em que o governo americano anuncia dizer estar combatendo um cartel de drogas, de narcotráfico, etc. Então, como eles mobilizam essa fachada, mas na verdade o que está por trás são interesses muito É, mas o que está por trás são interesses muito escusos, né. isso acende muita atenção nossa aqui, porque essa aproximação dos Estados Unidos, o pé na América Latina é o pé na Venezuela, no Brasil, na Colômbia, enfim, ponto para poder dizer que o nosso problema de segurança pública aqui precisa de uma intervenção, né? De força estadunidense, se for o caso também de querer pegar terras raras, enfim. Ah, não tá precisando, né? Porque o Haddad está querendo negociar, como você bem colocou, né? Bom, e já que a gente está falando na Venezuela, se a gente pode falar de notícias para sorrir, Notícias para sorrir. depois desse monte de merda que a gente falou aqui que dá vontade de chorar. No dia 13 de março deste ano, a Venezuela inaugurou o projeto Pátria Grande do Sul, no estado do Bolívar, lá no sul do país. Foram entregues 180 mil hectares de terra ao movimento Sem Terra, que vai fazer um trabalho junto com o governo venezuelano de ampliar a produção de alimentos seguindo o viés da agroecologia. Ai, gente, isso é lindo. Ai, Isso é lindo lindo. demais, né? Incrível, cara. Enquanto tem gente despachando o quê? Força militar, não sei o quê, vamos bombardear, vamos acabar, vamos matar. A gente vai ter uma produção binacional de agroecológica. A revolução da pátria grande se constrói assim. Faremos da América Latina uma pátria livre do agronegócio. Fala do camarada Maduro. É, o presidente afirmou que o objetivo é o quê? Garantir a soberania alimentar da Venezuela e produzir mais e com maior qualidade. É incrível. Eu tô muito, é muito feliz imaginar que isso vai tomar forma, vai acontecer, né? Segundo Maduro, essa é uma forma de mudar a estrutura produtiva da Venezuela e criar um novo modelo econômico que tenha a comuna, ou seja, os coletivos autogestionados política e economicamente, como foco central da produção. Viva o MST, viva a luta pela agroecologia, viva a luta por o alimento sem veneno, aqui e em toda a América Latina. Tem uma qualidade muito inferior porque
países do norte global oferecem só lixo para o sul global, né? Então, essa independência, esse projeto é muito importante. Isso é soberania. Bom, estamos chegando aqui nos finalmente do nosso episódio. Conta pra gente nos comentários como é que isso reverberou do lado daí, como é que foi pra você. E espero que essa notícia feliz aí no final tenha deixado uma pontinha de esperança de que é possível construir um mundo E diferente. mas tenha deixado com revolta para a gente agir, se organizar. A COP30 vem aí, a gente vai estar disputando, a gente vai estar, enfim, não vamos ficar tristes, vamos ficar revoltados. E organizar a nossa revolta. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Já segue a gente aqui no YouTube ou no Spotify, a depender de onde você está nos ouvindo. E compartilha esse episódio com uma amizade que não pode perder o que a gente conversou aqui. Eu sou Bruno Pelo Clima. E esse episódio contou com roteiro e produção minhas e da Mila, direção e edição de Matheus Vasconcelos, design gráfico e estratégia de Pablo Alves. A gente agradece a você que nos ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.